Fala galera, sejam bem-vindos. Se você ainda não é inscrito nesse canal, se inscreve. Deixe seus comentários caso você tenha alguma dúvida acerca dessa temática. Eu coloquei aqui no tema primeiro semestre, mas eu vou tentar puxar também os outros semestres. Provavelmente até o quarto, mais ou menos. Porque eu vou falar de uma forma bem geral, tá, gente? Até o quarto semestre, normalmente, na faculdade de pedagogia, você vai ter disciplinas teóricas. Então eu, por exemplo, tive informática no primeiro período. Mas normalmente você vai ter filosofia da educação, né? 1 e 2 você vai ter sociologia da educação, história geral da educação, você vai ter psicologia da personalidade, psicologia da aprendizagem, psicologia do desenvolvimento, e isso vai em cada período, tá, gente? Não é tudo num único período não, tá? Por isso que eu estou tentando englobar até o quarto período, que são disciplinas que você vai ter até lá. Você vai ter desenvolvimento da criança, disciplina de desenvolvimento que envolvem desenvolvimento da criança, que eu não vou lembrar exatamente aqui o nome da disciplina, né? Mas tem leitura e produção textual, você vai ter disciplinas como linguística, né? Antropologia, né? Então você vai ter diversas disciplinas que vão ser, na verdade, um aporte teórico. Então são disciplinas muito texto, né, muito teóricos, você vai ter que ler muito, você vai ter que escrever, né, por exemplo, eu fiquei na PF, né, que é a chamada prova final da universidade, na disciplina de leitura e produção textual no primeiro período, porque a gente fazia muita escrita, né, tinha resenha para fazer, né. Durante a graduação você vai fazer muitas resenhas, você vai fazer muitas como é que é o nome daquilo que eu acabei de esquecer agora? Tem a resenha. Vou tentar colocar aqui para escrever para vocês porque eu não estou lembrando agora o nome. Fichamento, lembrei, fichamento. Fichamentos, né? Então você, se planejando, você consegue, tá bom? É difícil? Talvez. Eu só sei que não é fácil, porque você tem que dedicar tempo, né, para você estudar, para você fazer as leituras, para você discutir em sala, porque você vai debater muito em sala de aula os textos, né? Normalmente os professores de licenciatura, eu digo da licenciatura no geral, porque normalmente os professores, os cursos de licenciatura, eles têm disciplinas mais ou menos nessa pegada também, né, de sociologia, filosofia, porque essas disciplinas são para você pensar o ser humano, né, pensar esse sujeito, né, que a gente vai estar dentro da universidade não só vendo os meios ambientais, né, mas também não somente os meios físicos, mas também, né, o ser humano, né. Então você aprende, né, um pouco desse contexto sociológico, né, do ser humano, né, desse contexto filosófico, antropológico, né. Então você vai ver vários autores como Augusto Comte, Max Weber, Karl Marx, né, Engels. Você vai ter ali na psicologia Vygotsky, Piaget, Vallon, né. Você vai ter na filosofia também ali ainda Platão, Sócrates, Michel Foucault, entre outros. Você tem muitos autores aí nessas disciplinas, e que às vezes eu tive um desafio muito grande quando eu entrei, porque foi um embate muito forte com a realidade da universidade, com a realidade da escola, da educação básica, né? Porque lá, gente, você é você e você, né? O seu crescimento profissional vai depender de você. Né? Não que os professores vão te abandonar e só jogar as coisas para você, não, mas que eu falo isso porque se você não ler, se você não buscar crescer naquilo, você pode até passar, mas você não vai ter aprendido nada sobre aquilo, entendeu? Então isso vai exigir de você um tempo, né? Uma dedicação para ler, para escrever, né? Para ter ciência das temáticas ali discutidas, porque os professores fazem muitos debates em sala de aula, né? Então, às vezes, o que acontecia muito comigo, por exemplo, é de formar vários grupos em sala e eram divididos textos para cada grupo, porque às vezes a carga horária do curso não comporta a quantidade de leituras, entende? Então, tipo, às vezes tem gente que trabalha, entendeu? E às vezes não tem tempo.
Então assim, você tem que se planejar para isso, né? Para você ler, para você ter esse tempo aí dedicado aos seus estudos. E aí a questão do material, por exemplo. Eu tinha um caderno que eu anotava, né? Todos os professores falavam, às vezes eu não conseguia acompanhar porque eles vão falando, né? E eles não esperam, né? Então é interessante, né, você anotar o que os professores falam, né, aquilo que eles trazem do contexto prático para essas discussões teóricas que vocês têm em sala de aula, que você vai ter em sala de aula ou que já está tendo, né, caso você esteja aqui, que já seja um acadêmico, né, e está por aqui olhando. Mas assim, se você vai entrar para este curso, você vai ler muito, né, você vai ler muito, vai ter que estudar muito. E é isso, eu digo que vale a pena, tá bom? Vale a pena, você cresce como ser humano, né? Você desenvolve o seu intelecto, né? O seu cognitivo, né? Você vê a realidade do mundo com outros olhos, né? Você compreende o universo com outros olhos. Então, a pedagogia, ela te humaniza muito, né? Porque você vai lidar com seres humanos, né? O pedagogo, ele lida com seres humanos, tanto na docência quanto na gestão, né? Então, sempre você vai estar ali tocando um ser humano e você não pode tocar um ser humano de qualquer jeito, de qualquer forma, né? Tem que tentar compreender o universo, né, daquele ser humano, né? O universo político, né, o universo físico, o universo cognitivo e tudo, né? Então você estuda de tudo um pouco, né? Na pedagogia ali você passa por várias ciências para você tentar compreender. Então nesse primeiro momento desses primeiros semestres, você vai ter muita leitura e a sugestão que eu dou para você é aproveite essas leituras, porque os próximos períodos depois disso vão cobrar essas leituras de vocês, né? Então, ter uma boa base teórica é fundamental para você avançar na parte prática depois, porque depois você vai para dentro da escola. Então, você sabendo dessa parte teórica, né, sabendo, você vai saber se portar, né, aplicar, então isso é muito importante, né? Não são disciplinas à toa, né? Elas não estão ali aleatoriamente só para preencher o tempo, tá bom? Então é importante, quando você estiver nesses períodos, faça fichamentos, né? Faça a né? Tudo que você tiver a oportunidade de fazer para o seu próprio crescimento e aprendizagem desses conteúdos, você faça, tá bom? Espero que eu possa ter ajudado vocês. Caso tenha alguma dúvida de algo específico, deixa aqui nos comentários que eu vou responder você, ou pode ser até mesmo uma temática para uns próximos vídeos, tá bom? Um grande beijo no coração e até a próxima.